Muito obrigado, com grande alegria estamos iniciando esse estudo do módulo de estudo, falando sobre o mundo espiritual. E é importante que nós, como pesquisadores do ensinamento da Seiichi no Ien, então não fiquemos restritos àquilo que a apostila nos fornece, uma vez que a apostila é uma visão de uma equipe que procurou sintetizar o conhecimento, mas como uma entrada, uma introdução para um conhecimento mais aprofundado, como também um conhecimento mais amplo. Em termos tanto de aprofundamento como de amplitude, é bom que nós conheçamos toda a literatura disponível em língua portuguesa que trata sobre esse assunto. Então, nós temos A Verdade da Vida na coleção A Verdade da Vida, volume 9 e 10. Temos também o livro na coleção A Verdade, o volume suplementar, que trata, em parte dele, trata sobre o mundo espiritual. Temos o Mundo Espiritual e Destino do Homem, como os livros citados aqui, que são o livro Melhore Seu Destino Orando pelos Antepassados. Nós também temos o livro do professor Seiichi, O Amor Tudo Cura, e vários outros livros que, em alguns capítulos específicos, abordam essa parte do mundo espiritual. A Verdade da Vida, volume 21, que também trata sobre a Sutra Sagrada, mas tem um capítulo, se bem que esse capítulo também é citado no Mundo Espiritual e Destino do Homem, mas ali é feita essa abordagem de mundo espiritual. Então, iniciando nosso assunto, vamos usar o livro O Amor Tudo Cura, de autoria do professor Seiichi Taniguchi. E o nosso primeiro tópico é: Deus não criou a morte. Existem muitas tristezas na vida, mas certamente a maior delas é perder perder entes queridos. Mais à frente, então, o professor Seiichi nos diz: Deus não criou uma só tristeza, não criou essa coisa diabólica e cruel chamada morte. Todavia, o homem tende a pensar que o corpo carnal é o que seja o eu. Tende a pensar que o corpo carnal é que seja o eu, seja ele. Nós temos esta tendência, mesmo nós que temos esta visão espiritualista, e não só uma visão espiritualista, mas a visão da Seiichi no Ien, vivemos imersos no inconsciente coletivo e nossos sentidos nos remetem à percepção do mundo material. Então, quando nós nos deparamos com esse fenômeno da morte física, é inevitável que nós sintamos esta dor da separação, até porque não vamos ter mais aquela referência física de ver aquela pessoa junto a nós. Então, todas as pessoas que já passaram por essa experiência de perder entes queridos, realmente é natural que nós tenhamos esta sensação de perda. Mas é importante que nós aprofundemos cada vez mais esta compreensão de que a morte não existe. A morte não tem existência verdadeira. Tem uma música que eu gosto bastante, são duas músicas do João Nogueira, e recentemente o filho dele, o Diogo Nogueira, gravou essas músicas. Tem o Samba do Espelho, e o outro, acho que, se não me engano, se chama Além do Espelho. E tem uma parte nesse Além do Espelho que justamente o João Nogueira primeiro ele faz contando a vida dele, parte da vida dele, e falando do pai. E na segunda ele fala muito do pai e a relação dele com os seus filhos. E ele diz: toda vez que um filho meu me dá um beijo, sinto que o amor do meu pai não se perdeu. E aí ele diz: a morte é uma ilusão. A vida é uma lição, a morte é uma ilusão, só sabe quem viveu. Então é importante que nós tenhamos essa compreensão de que a morte é uma ilusão. Isso é importante que nós aprofundemos essa percepção. Quando é impedido de ver o corpo carnal de um ente querido, sofre e se entristece, pensando que a morte os separou. Então, nós temos realmente esta percepção de que a morte nos separou. Todavia, o corpo carnal do homem deve sempre morrer para retornar aos elementos primitivos do universo. Então, tudo que tem começo tem fim. Tal como a cigarra que abandonou o invólucro para crescer, chegará sempre a hora em que o homem também deve rasgar e abandonar o seu invólucro carnal para que sua alma possa crescer. Uns mais cedo, outros mais tarde. Deveremos abandonar o nosso corpo carnal e também passarmos pela experiência de enterrar o invólucro inútil de algum ente querido.
Muitas pessoas que passam por essa tristeza julgam que só elas nasceram sob especial uma estrela e se imaginam protagonistas de alguma tragédia. Mas todas as pessoas são obrigadas a despedir-se de entes queridos. Por que existe a separação por morte? Para conhecer a verdade de que o corpo carnal não é o homem. Tendo a morte como ponto de mudança, nós conhecemos a vida, a preciosidade da vida humana, a grandeza do amor e aprofundamos cada vez mais a reflexão sobre a natureza humana. Então, mesmo a morte, ela tem esse sentido de ensinar. Este processo, ele também é um processo didático. A lei de causa e efeito, que rege todos os fenômenos, ela tem, sobretudo, uma finalidade didática. E a morte, também fazendo parte disso, ela tem essa finalidade didática de que nós entendamos que nós somos seres de natureza espiritual. Então, esse é um ponto de partida, até para que nós não fiquemos apegados a questões do mundo espiritual, sabendo que nós vivemos nesse mundo dos 5 sentidos. Existe uma finalidade para isso. No mundo espiritual também existem os 5 sentidos espirituais, mas quando eu digo mundo dos 5 sentidos, são esse mundo perceptível para os nossos sentidos físicos. Então, nós entendamos que a nossa vida ela não se restringe a este mundo. Então, dando continuidade, vamos abrir o nosso livro aqui abrir o nosso livro Melhores Seu Destino, Orando pelos Antepassados, quando o mestre Masaharu Taniguchi nos explica sobre o momento da nossa separação do corpo físico. Então, existe uma visão tradicional que ela não tem propriamente muita referência bíblica para dentro do mundo cristão, não tem muita referência bíblica. A tradição, então, nos trouxe a ideia do paraíso, porque Jesus Cristo falava muito do céu, do mundo dos céus, o reino dos céus, e a ideia do inferno. É interessante, eu não cheguei a estudar muito bem isso, mas algumas traduções da Bíblia, a palavra inferno, quando Jesus diz inferno, aparece como Geena, e Geena é o lixão de Jerusalém. Então ele fala: aquele que disser raca a seu irmão, se chamar seu irmão de idiota, será lançado à Geena. Então, isso, em certo sentido, não quer dizer que nós vamos a um mundo de sofrimento, vamos ser lançados ao inferno, mas vamos viver no lixão. Quer dizer, nós temos uma revelação divina da Seitonui que diz: aquele que usa palavras de ira contra o irmão, como carta de ira, é aquele que joga lixo no coração do irmão. Então, a tradição nos dá um pouco essa ideia do céu, o purgatório, do céu e do inferno, e na Idade Média, então, surge entre os teólogos, os doutores da igreja, então, traz a ideia do purgatório. Mas a Seitonui, então, traz uma visão um pouco, porque nas tradições orientais existe uma outra visão, acho um pouquinho mais coerente, mais sólida, como também as comunicações espirituais nos dão conta de uma realidade do mundo espiritual que é plasmada pela mente dos espíritos. Daí a Sutra Sagrada nos dizer: aquele que tem a sua mente purificada ingressa em um mundo espiritual elevado, adequado a ele. Aquele que não purificou a sua mente cria provisoriamente um ambiente e padece nesse ambiente. Quer dizer, que não é que Deus cria um lixão ou um inferno no qual nós seremos lançados, mas aquele que não purificou a sua mente cria provisoriamente um ambiente, se agrupando com espíritos que têm o mesmo padrão vibracional e criam esse ambiente de sofrimento. Então, as pessoas oriundas do espiritismo, por exemplo, são familiarizadas com o termo umbral. Umbral, que quer dizer algo que está meio obscuro, né? Então eles usam esse termo como para designar uma região do mundo espiritual em que vivem espíritos sofredores. Então a Seitonui também fala, está justamente escrito na Sutra Sagrada, que nós criamos com a nossa mente um ambiente, padecem nesse ambiente esses espíritos. Então essa é a criação da ilusão dos próprios espíritos. Da mesma forma, então, aqui nesse plano que vivemos, se juntaram orientais e japoneses, foram para a região da liberdade e ali colocaram características culturais do Japão. Então a mente dessas pessoas criou um tipo de ambiente. Como o Bom Retiro, primeiro criou um ambiente judaico, ali estavam os judeus.
Com o passar do tempo, então, ele foi recebendo coreanos. Os coreanos primeiro se instalaram também na Liberdade e depois foram para o Bom Retiro. Então, ali já tem algumas características coreanas. Da mesma forma, os espíritos do plano espiritual se juntam, se agrupam por afinidade espiritual, de acordo com as suas ilusões, criam ambientes de sofrimento, ou, se tem iluminação, vão para ambientes de luz. E quando nós fazemos a travessia para o mundo espiritual, então nós vamos para uma espécie de antessala do mundo espiritual. A sala de espera do mundo espiritual é um lugar de pouca claridade. Os espíritos que abandonaram o corpo permanecem ali durante algum tempo, a fim de eliminar resquícios dos odores carnais. Então nós passamos para esse plano. Isso já é um processo de grande misericórdia, um processo de purificação do mundo, propiciado pela lei, para que nós possamos nos purificar para ingressar no mundo espiritual. Nesse período, ainda não está definido o lugar que caberá a cada um deles no mundo espiritual. De acordo com o budismo, esse período é de 49 dias, e segundo o shintoísmo é de 50 dias. Findo o tempo de permanência na sala de espera, cada espírito é conduzido por um espírito superior ao respectivo local de aperfeiçoamento. Por isso, no budismo realiza-se a cerimônia de 49º dia, e no shintoísmo a cerimônia de 50º dia. Tanto o mundo fenomênico como o espiritual, aqui usa-se o termo fenomênico, mas, em certo sentido, o mundo espiritual também é mundo fenomênico, uma vez que é um mundo de projeção da mente. Tanto o mundo fenomênico como o mundo espiritual são igualmente lugares de treinamento para o espírito se aperfeiçoar e manifestar a sua imagem verdadeira, a sua natureza original de Filho de Deus. E essa passagem para o mundo espiritual. Então, o espírito, quando chega ao mundo espiritual, existe um momento em que ele é confrontado por um guia espiritual, por um espírito de luz. Inclusive, no meu livro Questões para Refletir, ali eu cito um livro de um psicanalista e filósofo dos Estados Unidos, chamado Raymond Moody Jr., que é o livro Vida Após a Vida, que ele exatamente diz que as pessoas que tiveram a experiência de quase morte, então ele não tem a pretensão de provar que essas experiências realmente aconteceram. Algumas pessoas, não existe ninguém que diga que são mentiras, mas existem psicólogos, por exemplo, que dizem que é um tipo de alucinação que a pessoa tem, mas o fato é que as pessoas que têm essa experiência de quase morte, elas contam que atravessaram um túnel de luz e, em um determinado momento, são confrontadas por um ser de luz que faz uma pergunta mais ou menos assim: o que você tem para me mostrar? E, diante desta pergunta, nós vemos que no Melhor Destino Orando pelos Antepassados, o mestre Masaharu Taniguchi nos fala do espelho da verdade. Então, é dito, espelhos antigos usaram o termo espelho. Depois o mestre Masaharu Taniguchi diz que, como um cinema, então vai sendo projetada de cinema em imagens tridimensionais, em alta velocidade, é projetada a vida da pessoa. Se nós usássemos uma linguagem mais contemporânea, talvez nós disséssemos que existe uma projeção holográfica, quer dizer, uma projeção tridimensional, em que a pessoa, do ponto de vista de um terceiro, ela observa a sua própria vida. Então, de acordo com a sua reflexão, com o seu grau de arrependimento, esse espírito vai tendo também um processo de purificação. Inclusive, essas pessoas que passam por essa experiência dizem que esta voz que faz essa pergunta: que você tem para me mostrar, ela é muito autoritária, mas ao mesmo tempo extremamente amorosa. Então não existe nenhum espírito de censura nesse espírito que faz essa pergunta. E aí, sem nenhum bloqueio, todos os eventos da vida vão sendo apresentados para que o espírito possa refletir sobre a vida que levou, ele possa ter uma outra perspectiva, porque nós estamos muito envoltos pelo ego e às vezes sempre estamos, é difícil o ser humano ter essa posição de ali eu não mandei bem, ali realmente poderia ter sido melhor, não fiz o meu melhor, porque nós queremos ter razão. E ali nós não é tanto a questão da razão, mas a questão da verdade, a verdade no sentido mais profundo. Então o espírito pode refletir e, a partir disso, ele já passa por um processo de purificação e depois, ao final desses 49, 50 dias, 7 semanas, os espíritos superiores vão fazer um julgamento diferente desse julgamento que nós temos aqui, que vai muito da retórica, do bom advogado, mas é a questão de uma avaliação profunda para determinar o que será melhor para aquele espírito que demandou o mundo espiritual. Então, neste
nesse sentido é que é feito este julgamento pelos espíritos evoluídos. Falando sobre esse momento, então, que há esse julgamento, então o espírito deve ser encaminhado para a esfera espiritual que lhe é apropriada para o seu desenvolvimento. Alguns, inclusive, permanecem um período vagando, e é período, às vezes, muitos anos vagando sobre a crosta da terra, que é o fenômeno que nós chamamos de espírito errante ou alma penada. Então, existe realmente esse tipo de situação. E aqui, no livro A Verdade, volume 9, o Espírito Veterini, ele dá a conhecer a médium Heine sobre os estágios do mundo espiritual. Então, o primeiro estágio do mundo espiritual, e quando a gente fala em estágio, ele vai falar de alguns estágios. Dentro de cada estágio existem infinitas divisões, então é muito vasto. Nós não temos, eu creio que nem existe uma literatura que consiga abarcar tudo isso, mesmo porque falta o referencial linguístico. Tem esferas e situações do mundo espiritual que não há sequer como explicar, como discorrer sobre elas, porque não há um referencial linguístico e a nossa percepção não alcança isso. Mas o primeiro estágio que nos fala o livro A Verdade da Vida. Os espíritos, nesse estágio, usam ao extremo o corpo carnal em que estão alojados. Isso enquanto vivem aqui na Terra. E esses espíritos estão literalmente agarrados ao corpo carnal, que consideram o organismo seu. E para separá-los do corpo físico, às vezes é necessária a intervenção dos espíritos do mundo espiritual. Então, quando ocorre a morte, então, inclusive, o espírito fica tão agarrado e fica desesperado vendo aquele corpo apodrecendo na sepultura. Então, eles precisam ser arrancados dali. Os espíritos deste estágio, após a morte, não têm nenhuma consciência. Eles erram indolentemente na atmosfera inferior da Terra, no chamado estado comatoso, enquanto aguardam a época da próxima reencarnação. Então, aqui já é uma outra situação. Existem aqueles que têm uma certa consciência, percebem o estado de putrefação do corpo, e aqui ele fala daqueles que ficam no estado de coma. Às vezes isso demora décadas. Existem situações que os espíritos superiores, percebendo que esse espírito vai levar uma infinidade de tempo no mundo espiritual para acordar, então reenviam esse espírito para uma nova experiência aqui na Terra, para uma reencarnação, e ocorre que esses espíritos, como não têm a vivência do mundo espiritual, tendem a ser pessoas que não acreditam na vida após a morte, porque não vivenciaram essa experiência. O segundo estágio do mundo espiritual, nesse estágio, após a morte carnal, os espíritos retornam ao mundo espiritual, onde são recebidos por uma multidão de espíritos que os ajudam a despertar a consciência e tentam suscitar-lhe o senso de responsabilidade. Eles procuram fazer os espíritos em retorno compreenderem o que é o fenômeno da morte, de acordo com a capacidade de cada um. Na próxima vez que esses espíritos nascerem neste mundo, tentarão viver uma vida contrária àquela que tiveram na encarnação anterior, seja ela boa ou má. E por meio dessa nova vida, eles aprenderão a manifestar o senso de responsabilidade. Então ele diz, de acordo com a capacidade de cada um. Então existem espíritos, então vão para o mundo espiritual e eles têm, procura-se dar uma visão religiosa de Deus, mas são espíritos, por exemplo, que foram muito apegados a um tipo de religião, e eles vão receber orientações dentro daquela religião, porque não vão ter uma percepção, tinham preconceitos religiosos e levam esses preconceitos religiosos para o plano espiritual. E a vida não violenta ninguém. Então, de acordo com a compreensão, com o nível desses espíritos, isso é respeitado e eles recebem instruções de acordo com aquilo que eles têm condição de entender. O terceiro estágio, os espíritos, nesse estágio, ao retornar, já têm consciência desenvolvida até certo grau. Já têm senso de responsabilidade e conseguem prever, mesmo antes da morte física, durante o sono ou num estado de coma, seu retorno ao mundo espiritual. E a gente fala aqui passamos de um estágio para outro, didaticamente aqui, isso pode, vida após vida, o espírito pode permanecer dentro desse mesmo estágio até demandar um outro. Então, não é uma coisa assim tão fácil, tão rápida.
durante o sono ou o estado de coma, o seu retorno ao mundo espiritual. Quando uma pessoa vendo-se diante da morte tem uma determinada atitude de medo ou de paz, isso se deve a essa antevisão. E o quarto estágio, os espíritos que conseguiram finalmente evoluir até esse estágio podem até propor na hora da morte a correção do destino. Isso é, que o Espírito Azul, foi o que o Espírito Azul ensinou a Heine. E Vetterini explicou da seguinte maneira: quando se aproxima a hora predeterminada da morte, o espírito evoluído até esse grau pode se desprender do corpo carnal enquanto esse dorme ou durante o estado de inconsciência e ir procurar os espíritos de categoria de comandante para consultar-lhes sobre o seu destino. Ajudado por esses espíritos comandantes, ele se conscientizará perfeitamente da responsabilidade sobre as suas própria vida e suas consequências. Então, existe essa possibilidade, essa abertura para alguns espíritos. Eu me lembro, a minha mãe, a preletora de Seitinoye, quando, na última semana de vida, então, ela, em determinado dia, ela tirou a aliança dela, entregou para o meu irmão, disse para guardar. Olha, minha missão já está cumprida, já estou partindo. Meu irmão ainda levou isso na brincadeira. Minha mãe sempre gostou muito de andar com a cabelo muito bem tingido. Aí chegou um dia, vamos ao cabeleireiro. Não precisa mais, a minha missão já está cumprida. E assim, realmente, ela partiu. Alguns dias depois, ela partiu, já levando essa consciência de que havia chegado ao momento da partida do mundo espiritual. E aqui no prefácio do Livro dos Jovens, rapidamente, então o mestre Masaharu Taniguchi, ele nos fala que nós devemos procurar saber do mundo espiritual. Então ele diz, não devemos nos envolver com fenômenos do mundo espiritual mais do que o necessário para compreender que a vida espiritual, que o espírito continuará existindo depois da morte do corpo carnal, depois da morte carnal. Ele diz que nós devemos procurar saber apenas o suficiente para isso, principalmente os leitores jovens, ele diz. Um espírito chamado Agacha, famoso pelo alto índice de acerto de suas profecias, diz o seguinte: fazemos profecias a fim de despertar as pessoas para o sublime fato de que por trás do mundo material existe o mundo da mente, e não para que alguém obtenha vantagens atuando em função da profecia. Então ele diz que a profecia ela tem esse objetivo de despertar a nossa mente para o fato de que nós somos seres espirituais e que a vida continua após a morte. E agora falaremos um pouco sobre o modo de salvar os espíritos não despertos. Então nos propõe a nossa apostila que nós estudemos no livro A Verdade, volume 10, página 148. E aqui, o mestre Masaharu Taniguchi, ele explica sobre a situação de um espírito que está sofrendo ainda problemas no pulmão, problemas pulmonares, em função de de ter levado a ideia de doença ao mundo espiritual. Então nós podemos pensar que o espírito, sendo um ser imaterial, que não sofre de qualquer doença, mas a doença ela se origina primeiramente na mente. Então a doença ela é formada pela mente. O corpo astral também pode ser chamado de corpo mental. Então ali o espírito que leva para o plano espiritual a ideia de doença, ele também padecerá de doenças no plano espiritual. Por isso a Sutra Sagrada nos diz, espíritos que não têm estômago sofrem de doença gástrica, espíritos que não têm coração e sofrem de doença cardíaca. Tudo isso é ilusão. É ilusão, mas para o espírito é uma questão séria. Como a ilusão, o fato da pessoa adoecer fisicamente, também é uma ilusão. Então, o fato de ser ilusão não quer dizer que isso não possa estar manifestado também no mundo espiritual. Então, ocorre essa situação e o mestre Masaharu Taniguchi, então, conversa com essa entidade espiritual, explicando que ela não tem mais corpo carnal, explicando que ela já está numa outra situação espiritual. Então, ele diz assim, Senhora Mura Takahashi, a senhora está pensando que ainda está no mundo das formas, possuindo o corpo carnal, mas na verdade a senhora está agora no mundo espiritual.
a senhora já deixou o corpo carnal e é somente espírito. Já que não tem corpo carnal, também não tem pulmões. Já que não tem corpo carnal, também não tem, já que não tem pulmões, também não tem pneumonia. Portanto, se a senhora pensa que está sofrendo por causa de pneumonia, está sonhando. Já vou despertá-la desse sonho. E ele emite o que há. Já se apagou a ilusão de que seu corpo carnal existe. A senhora é só espírito. Sendo somente espírito, não tem doença do corpo carnal, nem tem sofrimento. O homem é originariamente filho de Deus, não tem doença. Então essa entidade espiritual, ela foi evocada através de um médium. No início da Seichonoye, o mestre Masaharu Taniguchi convidou alguns médiuns com proficiência na sua capacidade mediúnica, comprovadamente médiuns competentes, convidou e fez algumas sessões na própria sede da Seichonoye. Mas essa não é a única forma, e eu diria nem é a melhor forma de salvarmos os espíritos. Então foram feitos experimentalmente na sede da Seichonoye, pois o mestre se deu por satisfeito com essas experiências e elas não prosseguiram. Mas se nós pensarmos, sempre que nós precisarmos socorrer um ente espiritual, socorrer um antepassado que padece no mundo espiritual, nós precisarmos do concurso de um médium, realmente será um problema bastante sério. Primeiro, que não há tantos médiums disponíveis. Segundo, que o médium precisa ter uma afinidade espiritual com o espírito. Então precisa haver uma sintonia para que possa ser evocado. Então a Seichonoye, ela nos propõe justamente um método maravilhoso que, inclusive, vem da tradição japonesa, que é de dedicar a leitura de sutras para os antepassados. Então, à medida que nós fazemos a oração para os espíritos em casa, não há necessidade que estejam sofrendo, simplesmente um ato de gratidão. E se houver entre eles algum que esteja realmente necessitando por estar em padecimento, ele será salvo das suas ilusões de doença. Veja que o mestre diz que a senhora não possui mais o corpo, não existe doença. O que nós fazemos todos os dias quando estamos recitando a Sutra Sagrada, estamos lendo a Sutra Sagrada? Exatamente afirmando isso. O homem não é matéria, não é corpo carnal, é espírito, é imortalidade. Existem espíritos doentes, sofredores, tudo isso é ilusão. Então nós estamos transmitindo essas palavras de maneira bastante vigorosa. Não há médiuns em grande quantidade, e há muitas pessoas que nem sequer sabem a existência de médium. Se o espírito do homem não pudesse aprender sobre a verdade, a não ser através de um médium, a maioria dos homens não seria salva. Mas não é assim. Os espíritos em ilusão podem ser orientados, ora diretamente pelos veteranos do mundo espiritual. Então existe isso também. Ora pelos homens deste mundo através de um médium, ou mesmo sem o concurso deste. O espírito do pai do senhor Arimoro, que presenciou essa experiência, por exemplo, compreendeu a verdade e foi salvo pelo fato de o próprio senhor Arimoto, sem a ajuda de médium algum, chamá-lo diretamente através do método por mim recomendado e ler a verdade da vida. Então, no início, as pessoas liam diretamente a verdade da vida. Não se lia a Sutra Sagrada. Depois eram poemas da Seichonoye, os senhores conhecem a história. Depois, se não me falha a memória, na regional de Kyoto, que começaram a ler e começaram a publicar como Sutra Sagrada, e aí então passou a ser realmente considerada a Sutra Sagrada da Seichonoye. Então, dedicando essas palavras é suficiente para que o espírito de fato compreenda a verdade, se liberte de todas as suas amarras do mundo espiritual. Então, esse método realmente considero o melhor dos métodos, porque não necessitamos de concurso de um médium e também não há a necessidade de nos fixarmos em determinados espíritos em sofrimento, mas podemos dedicar a nossa gratidão para todos os antepassados. E veja que a Sutra Sagrada, ela não tem apenas esse sentido de salvar, não é um remédio para aquele espírito que está em situação de sofrimento, mas são palavras da verdade para a elevação do espírito. Então, mesmo aquele espírito que goza de uma condição maravilhosa no plano espiritual, certamente se beneficiará amplamente da leitura da Sutra Sagrada, também poderá crescer cada vez mais, porque o conteúdo da Sutra Sagrada é infinito. Nós podemos ter o texto de cor, mas
a profundidade do ensinamento, ela transcende as próprias palavras e ela transcende, muitas vezes, a compreensão, sempre a compreensão que nós temos, e vamos tendo compreensões mais profundas, quer dizer, nós vamos transcendendo os nossos próprios limites e ampliando a nossa própria dimensão espiritual. Então, esse é o estudo que nos propomos, bastante limitado e rápido, e peço aos senhores que busquem a literatura e se aprofundem no ensinamento, sem apegos, quando o mestre diz. Devemos saber apenas o suficiente para entender que a vida é eterna. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.